Oi, galerinha, tudo bem? Como estão em casa? Tudo bem, terceiro aninho? Não é porque a gente está em casa que a gente não vai estudar, né? Pega lá o seu livro Sair Digital, a sua ficha de atividades e se prepara para a nossa aula. Deixa também um lápis, uma caneta pertinho para você fazer as atividades depois que o vídeo terminar. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula a gente vai ver os modos de vida na cidade e no campo. Vamos ver algumas comunidades tradicionais do Brasil. Hoje veremos povos indígenas, quilombolas e o sertanejo. A gente percebe, lá na página de abertura do capítulo, na página 188 e 189, essa imagem. Nós percebemos uma grande imagem verde e uma grande imagem de uma cidade, de casas, de construções. Então, são os dois modos de vida que existem no nosso grande e imenso Brasil. A parte da cidade e a parte do campo, certo? E cada parte dessa diversidade cultural brasileira, cada lugar traz mais enriquecimento para a nossa cultura. O Brasil, por ser tão grande, existem muitas culturas, muitas diferenças. Como a gente falou na última aula, mesmo falando a mesma língua, a gente percebe diferenças na fala, no sotaque, em algumas palavras, certo? E toda essa riqueza faz o nosso Brasil ser um país tão maravilhoso. Vamos falar dos indígenas. Os indígenas, eles fazem parte de um grande território nacional brasileiro. Eles são uma população dividida em várias etnias, ou seja, eles têm vários grupos. Dentro do grupo indígena, eles são separados em vários grupos, que significa o quê? Cada grupo tem o seu jeito, tem a sua cultura, né? Não são todos os grupos iguais. Eles também têm várias línguas, eles falam vários idiomas. Como a gente vê ali na página 190, são 274 idiomas que os indígenas falam. Nós temos aqui no Brasil um instituto chamado IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto, ele reúne, ele faz a contagem, ele analisa e ele disponibiliza dados, ele nos passa dados de quantos indígenas tem no Brasil. Então, por isso que nós sabemos quantas etnias existem, né, quantos idiomas eles falam, porque esse instituto, o IBGE, é que oferece essa visão do Brasil, não só dos indígenas, como os de outras comunidades também. A culinária indígena é uma culinária que nós usamos bastante, às vezes sem saber, certo? Mas lá do índio, lá da comunidade indígena que vem a mandioca, onde é feita a farinha, né? Dá para fazer bastante coisa, principalmente a tapioca, que é muito conhecida no Brasil todo, é feita da farinha da mandioca. Os índios, eles moram em ocas, né? As ocas são feitas de materiais da natureza. Como a gente pode ver, aí na página 191, mostra a imagem de uma organização das ocas. Então, é uma tribo composta de 400 pessoas. Essa tribo fica lá no Mato Grosso. Então, são várias famílias que se reuniram para morar nesse local, usam a madeira, usam as fibras, a palha e o barro para construir as suas ocas, certo? 39% da população atual de indígenas vivem nas cidades. Então, não pensem que os índios vivem só lá na floresta, só nas ocas. Existem muitos índios vivendo nas cidades, certo? Eles vêm aqui procurar uma condição melhor de vida, um trabalho, né? Mas eles também gostam dessa vida urbana. Então, não pense que quando a gente fala em índio, o índio está só lá na floresta, só vivendo na sua oca. Tem muito índio vivendo na parte urbana. Na página 192, vai ser a primeira atividade que vocês vão fazer em casa depois do nosso vídeo, certo? Você vai observar esse mapa do território brasileiro. Então, olha aqui, vai observar esse mapa do território brasileiro, vai observar a legenda do território para responder as perguntinhas que vêm a seguir. Qual o título do mapa? O que esse mapa representa? E, se é possível, observar nesse mapa as terras demarcadas e as terras em demarcação, certo? Então, isso é o que a gente viu sobre os povos indígenas, que é uma cultura, que é um povo que traz muita cultura para a gente, para os brasileiros, e a gente usa muita coisa vindo dos indígenas.
segunda comunidade tradicional brasileira que a gente vai falar hoje são os quilombolas. Quem são os quilombolas? Lá na época de Portugal, quando Portugal estava descobrindo o Brasil, no Brasil colônia, muitos escravos, eles fugiam, eles eram obrigados a trabalhar com a cana-de-açúcar, né, com a produção de açúcar, para abastecer, tudo isso para abastecer o mercado europeu. E por isso eles traziam muitos escravos da África para trabalhar no Brasil. E esses escravos, alguns deles fugiam, né, de onde eles estavam trabalhando. Por isso, eles eram chamados de quilombolas, esses que fugiam das fazendas onde eles trabalhavam. Os seus descendentes, eles até hoje praticam essa agricultura de subsistência que os quilombolas faziam naquela época. Então, fica uma dica, fica uma oportunidade para você pesquisar o que é agricultura de subsistência. Eu quero que na próxima aula você me fale não, né? A gente vai demorar um pouco ainda para se encontrar, mas assim que você se encontrar com a sua professora, você vai dizer para ela o que é essa agricultura de subsistência que os quilombolas até hoje praticam. Atualmente, muitos desses quilombolas ainda vivem do modo tradicional como os seus antepassados viviam há muitos anos atrás, certo? E eles priorizam muito a relação com a natureza. Nessa imagem, da página 193, a gente vê um quilombola preparando farinha de maneira artesanal, como os seus antepassados, certo? Então, do mesmo modo que os africanos que vieram trabalhar no Brasil e foram escravizados, trabalhavam com a natureza, os quilombolas hoje ainda fazem dessa mesma maneira artesanal, com produtos naturais, com produtos da natureza. Na página 194, a gente vai ver um produto muito conhecido no Brasil, certo? Que é um produto da culinária brasileira, que é a influência dos africanos, que é a feijoada. Existe também o vatapá, o acarajé, a cocada, que dependendo da região são mais tradicionais ou não. Mas a famosa feijoada, ela veio lá dos africanos, é uma influência dos africanos escravizados. Eles faziam com as sobras de carne e feijão preto, né, que eram comidas dispensadas pelos seus senhores do engenho, eles pegavam essa carne e esse feijão e faziam essa deliciosa feijoada com muitos temperos brasileiros, e até hoje nós conhecemos e muita gente gosta da feijoada que veio lá por influência dos africanos. Na parte das artes, nós temos muita influência africana. Os instrumentos musicais, certo? A música, o samba, ele veio de uma mistura de ritmos dos africanos. E o samba faz parte da cultura brasileira hoje em dia, certo? A capoeira também veio por influência dos africanos, faz parte de muitas regiões brasileiras. E esse ritmo do povo africano, de dança, né, de alegria, de vestimenta, ele faz parte de muita cultura, de muitos lugares do nosso Brasil. Já falamos então sobre os indígenas, sobre os quilombolas, e a gente vai falar agora do sertanejo. O sertanejo, ele é um profundo conhecedor do Nordeste, do sertão nordestino. O sertanejo, eles conduziam gado, né? Levavam o gado lá da onde ele era criado até o lugar aonde ele ia ser consumido. Ele é um povo, o sertanejo, que se modifica um pouco de acordo onde ele vive. Nós vemos nessa imagem, da página 195, esculturas representando os sertanejos. É um tipo de arte até hoje feita com barro, certo? As roupas, as vestimentas também dos sertanejos são muito características, porque eles trabalhavam embaixo de sol forte, e essa vestimenta feita de couro, o chapéu, protegia o sertanejo desse sol, desse calor intenso que ele passava durante o seu trabalho, certo? E na culinária, eles preparam alimentos simples, mas alimentos muito saborosos. Geralmente, usam milho. Alguns alimentos que eles preparam é a macaxeira, o feijão verde, a carne de sol, entre muitos outros. E essa casa, muito tradicional do sertanejo, é a casa de taipa ou de pau a pique. É uma casa feita com madeira e com barro, né? Então essa é uma casa muito tradicional,
uma foto de uma casa tradicional do sertanejo. Na página 185, vai ser a sua outra lição, outra atividade, na página 196, você vai fazer depois que o nosso vídeo acabar. Você vai ler esse poema, Minha Casa Azul e Rosa, que é um poema lindo. Ele foi escrito por uma menina que tem a sua idade quase. Ela tem 11 anos e essa menina, ela foi uma das finalistas de um concurso de poema, certo? E ela relata nesse poema o seu cotidiano, um pedaço da sua vida. Ela é da comunidade ribeirinha, onde vive às margens do Rio Negro, lá no estado do Amazonas. Então, você vai ler o poema, escrito por essa menina, ela é uma estudante brasileira de 11 anos. Lendo esse poema, podia chamar sua família para ler um poema, né? Não é legal você reunir o pessoal que está na tua casa e você fazer a leitura desse poema? O poema chama Minha Casa Azul e Rosa. Depois que você lê esse poema, você vai responder as perguntas da página 196 e 197. Você vai perceber elementos da paisagem que essa menina conta no poema dela. Você vai reescrever algumas atividades divertidas que ela conta nesse poema. Você vai comparar as atividades que ela escreveu no poema dela com as atividades que você pratica no seu dia a dia, as atividades divertidas que ela conta. Esse poema também fala sobre a importância de transmitir o conhecimento adquirido. Lembra que o conhecimento passado de geração para geração é a cultura? Então, você vai escrever aí para mim qual é a importância de se passar de geração para geração. E vai reescrever, identificar qual trecho do poema fala sobre isso e escrever lá no número 4. E, por último, no número 5, você vai escrever o seu poema. Você vai parar, você vai pensar como é o seu dia a dia, desde o momento que você acorda. Nesse momento que nós estamos passando agora, em casa, com seus familiares, você podia escrever um poema lindo do que você está fazendo, de quais suas atividades diárias, do que você está fazendo junto com a sua família. E você vai escrever o seu poema. Se você estiver com o seu caderno de geografia, você pode escrever no seu caderno de geografia. Se o seu caderno não está com você, faça o seu poema numa folha, leve para o colégio quando você retornar às aulas e colhe esse poema que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E ainda pode pedir ajuda para a sua família, para o pessoal que está com você em casa, para fazer o poema lindo, como essa menina fez, esse poema da Minha Casa Azul e Rosa. Beleza, galerinha? Então, preparem sua leitura, leiam bons livros, assistam vídeos das festas que nós conversamos, assistam vídeos, procurem na internet sobre essas comunidades tradicionais do Brasil, pesquisem mais coisas, porque tudo isso vai enriquecer mais ainda a sua cultura. E você, quando for passar para a sua próxima geração, você vai estar com a cabecinha cheia de coisa legal e enriquecer cada vez mais a nossa cultura brasileira. Beleza, pessoal? Até a próxima. Boa aula para vocês!